Sabe aquele conjunto de regras que garante o básico da nossa dignidade aqui nas Américas? Pois é, ele existe e tem nome: Convenção Americana de Direitos Humanos. Hoje a gente vai mergulhar nos pontos principais desse documento, que é super importante e fala de tudo, desde o direito à vida até a liberdade de poder dar nossa opinião. Tá, mas aí fica a pergunta: o que, na prática, protege os nossos direitos mais básicos por aqui? Olha, não é uma lei específica de um país só, não. É algo maior. É um tratado internacional, sabe? Um compromisso que várias nações do nosso continente assumiram juntas. E esse tratado é justamente a Convenção Americana de Direitos Humanos. Muita gente conhece pelo apelido Pacto de São José da Costa Rica. A ideia por trás dele é bem simples, mas poderosa. Criar uma régua, um padrão mínimo para garantir a dignidade de todo mundo nos países que toparam entrar nesse acordo. E por onde um documento desses começa? Pelo mais básico de tudo, né? O direito de ser humano. Vamos ver agora como é que a Convenção protege a nossa vida e a nossa integridade física. O ponto de partida, claro, é o direito à vida. E aqui a Convenção já traz um ponto bem específico. Ela diz que a vida deve ser protegida, em geral, desde o momento da concepção. Essa visão é o que o pessoal do direito chama de teoria concepcionista, ou seja, a proteção da lei começa lá no início da gestação. Agora, sobre um tema super delicado, a pena de morte. A convenção tem uma abordagem que olha para frente, sabe? Ela cria uma espécie de rua de mão única. Se um país já aboliu a pena de morte, ele não pode voltar atrás. Ponto final. Já para os países que ainda mantêm essa pena, a regra é clara: só pode ser usada nos crimes mais graves de todos. E não para por aí, não. As restrições são ainda maiores. É totalmente proibido aplicar a pena de morte para crimes políticos. E tem mais: existe uma proteção especial para certos grupos. A pena nunca, em hipótese alguma, pode ser aplicada a menores de 18 anos, a pessoas com mais de 70 ou a mulheres grávidas. Ok, vamos falar agora da integridade pessoal. E aqui, gente, a gente está falando de um dos pontos mais rígidos de todo o tratado. A proibição da tortura e de qualquer tratamento cruel ou degradante é absoluta. Não tem mais, não tem talvez, não tem exceção. É um pilar central da dignidade humana. A Convenção também é super clara ao proibir a escravidão e o trabalho forçado. Só que, para não deixar dúvida, ela também explica o que não entra nesse conceito. Por exemplo, o trabalho de um preso que está cumprindo sentença, isso não é trabalho forçado. Nem o serviço militar obrigatório ou aquele serviço que a pessoa é chamada para fazer num caso de emergência, tipo uma calamidade. Bem, vamos combinar. Não adianta nada ter um monte de direito no papel se o Estado pode passar por cima de tudo, né? Pensando nisso, a Convenção cria várias proteções contra o poder. São as garantias judiciais, que funcionam como um verdadeiro escudo para o cidadão. E uma dessas proteções é fundamental: a audiência de custódia. A lógica é simples: ninguém pode ser preso e ficar esquecido lá, sem que um juiz avalie a situação. A pessoa detida tem que ser levada sem demora para frente de um juiz. E é esse juiz que vai dizer se a prisão foi legal e se ela realmente precisa continuar. Olha que interessante isso. A regra geral é que ninguém pode ir para a cadeia por causa de dívida. Mas tem uma única exceção, e ela é bem importante: a falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso porque não é visto como uma dívida comum, mas como uma obrigação de garantir a sobrevivência de alguém. Para um julgamento ser justo de verdade, o jogo tem que ser limpo. O acusado precisa ter como se defender. E a Convenção garante as ferramentas para isso: ser informado da acusação, ter tempo e meios para preparar a defesa, contar com um advogado e, olha só que crucial, o direito de ficar em silêncio, de não produzir prova contra si mesmo. E, claro, o direito de recorrer se for condenado. Um pilar da justiça é a gente saber as regras do jogo, certo? Esse é o chamado princípio da legalidade. Basicamente, quer dizer o seguinte: ninguém pode ser condenado por fazer algo que não era crime na época em que foi feito. A lei tem que vir antes. Ninguém pode ser pego de surpresa com uma regra nova que vale para o passado. E a consequência lógica disso é uma regra de ouro: a lei penal nunca, jamais, pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Se uma lei nova deixa a pena mais pesada, ela só vale daqui para frente. Agora, se a lei nova for mais leve, mais benéfica, aí sim, ela deve voltar no tempo para ajudar quem cometeu o ato lá atrás. Ok, já vimos como a Convenção protege o indivíduo.
mas ela também garante as nossas liberdades em sociedade, aquilo que a gente precisa para viver em comunidade. O direito de falar o que pensa, de se reunir com outras pessoas, de participar da vida pública. Liberdade de expressão, de reunião, de associação, tudo isso é a base de uma democracia, né? Só que nenhum direito é um cheque em branco. A própria Convenção sabe disso. Ela permite que esses direitos sejam limitados por lei, mas, atenção, só quando for muito, muito necessário para proteger coisas importantes para todo mundo, como a ordem pública ou os direitos de outras pessoas. É uma busca constante por esse equilíbrio delicado. E falando em liberdade de expressão, a regra contra a censura prévia é muito forte. O que isso significa? Que o Estado não pode chegar e proibir um livro ou um filme de ser lançado antes de todo mundo ver. A única exceção que a Convenção permite é bem pontual: regular o acesso de crianças e adolescentes a espetáculos públicos. Sabe a classificação indicativa de idade? É basicamente isso. Mas a ideia de vida digna na Convenção é bem ampla, viu? Vai muito além. Ela também protege a família, garante o direito de ter uma nacionalidade, de poder ter seus bens e, claro, os direitos políticos, que são essenciais, poder votar e ser votado. E tudo isso fica amarrado por um princípio maior, o de que todo mundo é igual perante a lei. Tá, mas a gente sabe que direito só no papel não adianta muito, né? A pergunta que vale 1 milhão é: como é que a Convenção faz para garantir que tudo isso saia do papel e aconteça de verdade? Para isso, o sistema tem 2 órgãos principais. Pensa assim, a Comissão Interamericana é tipo um primeiro filtro. Ela recebe as denúncias, analisa, tenta resolver. Se o negócio é grave e não se resolve ali, o caso pode subir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí a coisa fica séria, porque a Corte é um tribunal de verdade e o que ela decide, os países são obrigados a cumprir. No fim das contas, conhecer o Pacto de São José é ter uma ferramenta poderosa nas mãos. A grande questão que fica é: como é que a gente usa esse conhecimento para cobrar que esses direitos virem realidade no dia a dia? Porque a força da Convenção não depende só dos juízes e comissões, não. Depende de uma sociedade inteira que conhece seus direitos e, bom, que os exige.